Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Bloco 2, referente ao conteúdo programático da área de informática. A gente está numa série de vídeos aqui, batendo em cada um dos itens que estão previstos com relação à informática. E hoje a gente vai estar falando do item 2.3, beleza? Se você não assistiu à videoaula passada, eu vou deixar disponível aqui o card para você conferir. O tema da nossa aula de hoje é acesso à distância a computadores, transferência de informação em arquivos, aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. Tá? Tudo isso para vocês hoje. Então, para a gente começar, vamos falar agora do que é acesso remoto. Tá? O primeiro tema aí dessa aula de hoje é uma tecnologia que permite que um computador consiga acessar um servidor privado, que normalmente é o servidor da empresa, tá? Por meio de um outro computador que não está fisicamente conectado à rede da empresa. Tá? Em outras palavras, a gente tem aqui essa visualização que representa perfeitamente o acesso remoto, onde eu tenho dois usuários fazendo uso da internet através de uma conexão segura para a rede privada da empresa. Tá? Qual é o objetivo de fazer esse acesso remoto? Fazer a leitura de arquivos, de sistemas, de e-mails, todos esses sistemas de informação que funcionam dentro da empresa, na rede privada, pode ser acessado de forma remota, ok? É claro que na maioria das vezes a gente utiliza a internet, tá? Mas eu queria abrir um parêntese aqui com relação a esse quadro aqui, tá? Essa observação aqui. O acesso remoto também pode ser implementado dentro da rede local de uma empresa. Tá? Então, dentro da rede local, da rede LAN dessa empresa, pode acontecer acesso remoto. Tá? Então, existe essa possibilidade. Quando a gente está num cenário comum de todo mundo trabalhando dentro da empresa, é possível fazer acesso remoto dentro dos computadores da rede local dessa empresa. Tá bom? Só esse detalhe que eu queria frisar aqui para vocês. Mas é claro que a maioria das vezes o acesso remoto também pode ocorrer via internet. Na verdade, esse acesso remoto, em mais de 90% das vezes, acontece via internet, com a finalidade de controlar computadores de terceiros. Onde é que isso acontece? A gente vê demais, com muita frequência, no suporte técnico de softwares. Suporte técnico de programas que não estão funcionando muito bem. Se você já teve a oportunidade de instalar um programa de acesso remoto, a gente vai já falar disso, desses programas que existem, ele permite que o técnico possa acessar a máquina do usuário, né, e realizar todo tipo de operação ali dentro, tá? Que se faz necessário, claro, com as permissões sendo concedidas, tá? Então, o acesso remoto ele tem essa finalidade, tá? Basicamente, quando a gente fala de acesso remoto, a gente tem que lembrar que há uma conexão segura de dados, a gente vai falar já já da VPN, e a conexão segura ela garante a segurança de ambos os lados, tanto do computador do usuário como da empresa que está atuando, tá? E traz benefícios principalmente na questão de manutenção. Quando eu tenho aqui um usuário passando por algum problema ali na máquina dele, o suporte pode acontecer via acesso remoto. Então, esse suporte técnico acontece através de programas específicos para acesso remoto. Ok? Tudo bem até aqui, galera? Falando ainda do acesso remoto, essa tecnologia permite acessar também e-mails, arquivos corporativos, né, de fora do local de trabalho. Né? Permite compartilhar a tela do computador, fazer edições, alterações mediante a permissão no PC. PC é computador pessoal, né? Ok? Então, não é somente para fins de manutenção, não é somente para fins de suporte técnico que ocorre o acesso remoto, tá bom? Só para a gente desmistificar um pouco a questão do acesso remoto vinculado a suporte técnico. Em outras palavras, pessoal, o que nós temos aqui é na máquina do usuário, eu vou precisar de um software cliente, né, que vai funcionar aqui na máquina do usuário, para permitir o acesso remoto. Do outro lado, o que eu tenho? Eu tenho aqui um ambiente de trabalho, né, a empresa. E o usuário quer fazer acesso aos documentos que estão lá, através da internet, né, na maioria das vezes, como a gente comentou. Porém, tem duas tecnologias que eu quero que vocês aprendam hoje, que eu considero muito importante. A primeira é a que vai garantir a segurança. Lembra daquela conexão segura que eu falei? Então, conexão segura acontece através da VPN, tá? A gente vai falar disso agora. E o outro termo que também a gente vai aprender nessa videoaula
é sobre o servidor de acesso à rede, tá? Sobre o servidor de acesso à rede com essa nomenclatura de NAS, NAS. Também vamos falar disso daqui a pouquinho, ok? Então, essa é a configuração que a gente tem, uma visão ampla do acesso remoto, tá? Dentro de uma instituição. Então, a gente vai falar agora da VPN, que é rede privada virtual. Ela vem dessa terminologia inglesa, né? De Virtual Private Network, e trata-se de uma rede privada construída sobre a infraestrutura de uma rede pública. O que é isso? Uma rede privada que é configurada em cima da internet, que é uma rede pública. Isso para quê? Para passar maior segurança no envio e recebimento de dados entre o computador do usuário e a empresa. Então, ela estabelece uma ligação direta, a VPN, tá, pessoal? Estabelece uma ligação direta entre o computador do usuário e o servidor lá da empresa, né, que é o destino, criando uma espécie de túnel protegido. Engraçado isso, né? Um túnel protegido. Então, eu tenho aqui o usuário que deseja acessar a internet para fazer acesso remoto à rede privada da empresa. Só que esse caminho até a internet é um caminho de rede pública, de rede aberta. Então, a VPN ela vem com esse túnel, né? Essa sentido figurado, de proteger o acesso do usuário contra possíveis hackers, contra o governo, né? Instituições, corporações que desejam obter dados privilegiados. Então, a VPN ela faz essa proteção. De que maneira, né? A gente vai ver também aqui nessa aula. Em outras palavras, quando você acessa uma VPN, você tem a garantia de que seus dados serão criptografados e a navegação vai ser sigilosa, certo? Diferente do que acontece na internet, onde os dados ficam mais vulneráveis. Então, mas para que serve uma VPN? Né? Serve para impedir que o usuário seja identificado na internet e permitir que seus dados não sejam interceptados, principalmente quando se trata de informações institucionais da empresa, são dados sigilosos, né? Então é diferente de você estar acessando para uso pessoal. Então a VPN se faz muito mais necessária nessas circunstâncias do usuário que quer fazer um acesso remoto aos computadores da sua empresa, ao servidor da empresa, para obter os dados de trabalho. Então a VPN faz essa proteção. Ao se conectar a uma VPN, o usuário recebe um número de IP aleatório, tá? Diferente do seu próprio endereço de IP original. E todos os seus dados são totalmente criptografados. Então, ele recebe um outro número de IP, tá? Diferente daquele que é o número de IP que ele está utilizando para acessar a internet, justamente para camuflar, né? Para ele passar de forma camuflada dentro da rede. E os dados que são enviados e recebidos são criptografados. Daí existem diversos tipos de serviços de VPN, cada um ligado a um software específico. Eu vou apresentar aqui os três principais. Tá? Eu tenho aqui o Opera VPN, é o software gratuito para a utilização da VPN. Tá? Temos aqui o CyberGhost e o NordVPN, são softwares pagos, tá? Que você tem que fazer a pagamento da licença de uso desses programas. São programas que são utilizados para a configuração de VPN, ok? Para criar uma VPN existem duas maneiras, pessoal. A primeira maneira é utilizando programas específicos, que foi o que eu acabei de apresentar para vocês, o Opera VPN ou CyberGhost, dentre outros, tá? Como também tem uma maneira um pouco mais simples, por meio do protocolo SSL, né? Secure Socket Layer. E ele é um protocolo que serve para quê? Ele permite criar um processo de encriptação de páginas antes de serem transmitidas pela internet. Então, ela é uma ferramenta que vai criptografar as informações da página que você está acessando. Tá? E faz com que você tenha a garantia de que os dados que você está passando ali, que você está se autenticando, está enviando e recebendo, seja preservado. A sua autenticidade será preservada nesse acesso. Principalmente isso acontece quando a gente vai fazer pagamentos online. Você vai ter que colocar ali os números do cartão de crédito. Normalmente aquela página de pagamento de uma empresa que vende serviços e produtos na internet, aquela página de pagamento ela utiliza esse protocolo aqui, SSL, beleza? Então ele cria ali de modo instantâneo e
de uma forma um pouco mais prática essa proteção, tá? Então também é uma forma mais simples de implementar, digamos assim, uma VPN. Agora a gente vai falar dos softwares clientes. Alguns sistemas operacionais oferecem recursos nativos de acesso remoto. O do Windows, a gente tem a área de trabalho remoto, tá? Também chamado de Microsoft Remote Desktop. Se você tiver com a versão do seu Windows atualizada, apertar no menu iniciar, você visualiza essa área de trabalho remoto para você configurar, né? De forma bem simples. O macOS, que é o sistema operacional da Apple, também oferece o Apple Remote Desktop, também com esse ícone aqui, que permite esse acesso remoto. Fora isso, além desses sistemas nativos do sistema operacional, tem os softwares específicos próprios para acesso remoto. Eu tenho aqui o TeamViewer, bastante conhecido, o VNC, Real VNC, também antigo, utilizei ele há muito tempo atrás, né? O LogMeIn e o CrossLoop. Todos eles são programas específicos para você realizar acesso remoto, tá? De um computador para com outro. Recomendo que vocês até vejam as características de cada um deles, mas todos eles, no geral, têm a mesma finalidade. Agora a gente vai falar do NAS, desse Network Attached Storage. Onde é que ele se encaixa? Só para a gente lembrar, né? A gente já falou do software do cliente aqui, ó, para acesso remoto. A gente falou de que para acessar a internet a gente precisa de uma conexão segura via VPN, falamos da VPN. E agora a gente vai falar desse cara aqui, ó, tá? Servidor de acesso à rede, o NAS, com essa nomenclatura, certo? Então, servidor de acesso à rede é um servidor de rede, né, com a nomenclatura NAS, é principalmente um repositório centralizado para acesso a todos os computadores daquela empresa, tá? Então, essa nomenclatura desse servidor de rede é porque ele vai gerenciar o acesso de outros computadores que estão querendo obter informações dentro da rede privada da empresa. É um servidor de armazenamento de arquivos que pode ser acessado por uma rede, tá? Em oposição a um único acesso ao computador. Então, na verdade, ele tem aqui os diretórios de arquivos referentes a cada uma das contas de usuário da empresa, certo? Então, ele tem aqui, eu peguei aqui na internet alguns exemplos desse tipo de servidor, tá? Então, ele permite com que o funcionário que está acessando de forma remota, quando ele entre na rede da empresa, ele vai passar por esse servidor que vai verificar o acesso e conceder permissão, que pode ser permissão somente de leitura, pode ser uma permissão de edição, né? E ele vai fazer essa gerência desses acessos que ocorrerem de fora da empresa para com os arquivos que estão ali sendo protegidos por esse servidor, tá? Então, é um servidor que gerencia todo o acesso dos diversos funcionários à rede interna da empresa. E no caso aqui a gente está falando dos arquivos, tá? Faz essa gerência, armazenamento e edição de arquivos, ele gerencia todas essas atualizações que ocorrem. Beleza, então a gente já falou desses dois, agora a gente tem que falar o seguinte, quando a gente utiliza esse software cliente através de uma VPN, através do servidor de acesso à rede, que é esse servidor que vai gerenciar, né? Até que o símbolozinho dele, ele normalmente é conhecido por essa simbologia aqui, né? Que é um cilindro com as setinhas, porque ele gerencia o acesso. Em cima de tudo isso acontece o quê? O envio e o recebimento de dados, tá? Então, tudo isso, toda essa infraestrutura para garantir que o usuário consiga enviar e receber dados, né, da sua empresa. Tá? E aí a transferência, isso se chama transferência de arquivos, né? Então a transferência de arquivos é um serviço da internet que transfere arquivos de um computador para o outro. Isso aí é bastante claro, né, pessoal? Alguns servidores de transferência de arquivos requerem que se tenha uma conta para obter permissão de acesso aos arquivos. E aqui vem um detalhe importante, porque dentro de uma instituição e dentro dessa regra do protocolo de transferência de arquivos, que a gente vai falar agora, ele permite que aconteça de forma anônima. Então, você vai ter um perfil anônimo lá, que ele tem um tipo de acesso que você não precisa se identificar, tá? Claro que de forma um pouco mais limitada, ou ainda de forma autenticada, que você vai ter login e senha para fazer o acesso àquele arquivo, a transferência do arquivo, certo? E aí, um programa muito utilizado para transferência de arquivos
e na verdade aqui não é nem bem um programa, é um protocolo, é o FTP, tá? De File Transfer Protocol. Isto é, protocolo de transferência de arquivos, beleza? Tomem nota disso, porque ele é um protocolo bastante conhecido quando se trata de transferência de arquivos. Não confundam com o protocolo de transferência de hipertexto, que é o HTTP, a gente já falou dele, que ele serve para transferir páginas web. Aqui a gente está falando de transferência de arquivos físicos, de arquivos que vão ser transferidos de um computador para o outro, aqueles arquivos que a gente baixa na nossa máquina, beleza? Protocolo FTP, protocolo utilizado para transferência de arquivos do servidor para o computador cliente. Então, perceba, transferência de arquivos do servidor para o computador cliente ou vice-versa. E aí eu coloquei essa imagem aqui, né, que eu acredito que todos vocês já identificam o que significa, né? Essa caixinha com a setinha para cima, o que é? É enviar. Essa caixinha com a setinha para baixo é o quê? É receber, baixar, né? Basicamente isso mesmo, tá, pessoal? Só que tem um termo em inglês que a gente tem que se apropriar dele, que é upload e download, tá? Bastante conhecido. E o upload consiste em quê? Significa enviar um arquivo do computador do usuário para um servidor, ok? Então, quando o arquivo sai da máquina do usuário para o servidor, é upload. Então, você está fazendo o upload de um arquivo, quando você está enviando ele da sua máquina para o servidor. E a gente fala que você está fazendo um download do arquivo, é quando você baixa um arquivo do servidor para o computador do usuário. Então, você está fazendo um download, tá? Tomem nota disso, que é muito importante, essas duas nomenclaturas. E aí vem uma perguntinha aqui interessante, o upload é mais lento que o download? Você saberia responder isso? Quando a gente executa um teste de velocidade na nossa internet, geralmente descobrimos que o upload é mais lento que o download. É verdade isso na sua internet? Utilize o speed test. Ele existe na internet, se você digitar speed test no Google, você encontra o site que ele vai medir a velocidade de download e de upload da tua internet. Se você está no celular, tem um aplicativo do speed test também, que é só você baixar ele, que ele também vai gerenciar a velocidade. Recomendo que vocês tenham esse aplicativo, porque ele vai ajudar você quando estiver querendo medir se a internet está rápida, se ela sofreu algum problema de velocidade por causa de uma chuva. Enfim, quando você quiser medir a sua internet, você utiliza o speed test. Mas o objetivo aqui não é fazer propaganda, né? O objetivo aqui é falar, por que será que a velocidade de upload ela é mais lenta que a velocidade de download? Grande parte das operações que fazemos na internet envolvem mais download que o upload, tá? A maioria das situações que a gente tem é de download. Poucas vezes a gente fica enviando arquivo, a gente baixa mais do que envia. Então é por isso que as operadoras que oferecem o serviço de internet disponibilizam velocidade maior de download e menor de upload. Por exemplo, a minha que eu estou utilizando nesse momento, ela é de 200 MB para download e 50, 60 megas para upload, tá? Isso então varia muito do serviço que está sendo contratado. Muitas vezes, quando se trata de fibra ótica, a empresa pode disponibilizar a mesma faixa de velocidade para download e para upload. Vai depender de cada operadora. Beleza? Mas só para a gente trazer aqui esse contexto que normalmente há uma diferença, tá? Em velocidade de download e upload. Reta final dessa nossa videoaula, a gente vai dizer agora sobre os programas que tratam de áudio, vídeo e multimídia, certo? Então, o primeiro que eu estou trazendo aqui para vocês, o Windows Media Player, programa para reprodução de mídia digital desenvolvido pela Microsoft. Então, bastante conhecido, quem tem um sistema operacional Windows, já viu essa logo aqui, né? Então, é o Windows Media Player. Ele é o nativo ali da Microsoft, o programa para execução de multimídia. Quando a gente fala de multimídia, a gente está falando de vídeo, de áudio. Ele é executado nesse programa. Temos aqui também o QuickTime, que é o QT, é uma estrutura de suporte multimídia desenvolvido pela Apple. Então, esse aqui é um programa também que tem a mesma finalidade para rodar multimídia, áudio e vídeo, só que é desenvolvido pela Apple, voltado para o macOS, ok? A gente também tem aqui o VLC Media Player, que é o programa multiplataforma conhecido por suportar vastos formatos de vídeo. Então, esse aqui é a alternativa gratuita
para quem quer fazer a instalação de um leitor de multimídia. Tá? Então ele está disponível para Linux, para Windows, para macOS, para todos esses sistemas operacionais. E a grande vantagem dele é que ele permite que o programa seja multiplataforma, ele lê muitos formatos de arquivos no VLC. E por último, o Real Player, que também se chama Real Times, ele suporta vários formatos de arquivos, só que através de um pacote de codecs adicional. Tá? E muitas vezes, para você instalar esses codecs adicional, ele se torna pago. Tá? Mas a princípio ele também é gratuito, concorre diretamente com o VLC. E é bem interessante os sites que falam do comparativo entre esses dois caras aqui. Certo? Falando de codec, a gente vai agora mencionar o que é um codec, para que serve e qual é a configuração dele. É bastante conhecido quando a gente fala de multimídia, falar sobre codecs. Então, o que são os codecs, né? São programas que codificam e decodificam arquivos de mídia. Por isso que esse nome codec, né? O CO aqui é de codificam e o DEC é de decodificam os arquivos de mídia. E aí os arquivos de mídia, a gente está falando aqui de vídeos, áudios, né? Formatos desses arquivos, que a gente vai conhecer alguns formatos aqui. Ó. A gente está vendo o AVI, MPEG, o MKV. Tá? Então, essas ferramentas que nós vimos agora há pouco, elas precisam ter nas suas configurações os algoritmos para codificar e decodificar esses arquivos, tá bom? Então, o codec, quando você instala um codec específico, é para ler um formato de arquivo que muitas vezes não está implementado nativamente naquele programa. E aí favorece a compactação, né, para fazer o armazenamento daquele formato e descompactação para você visualizar aquele arquivo. É para isso que serve o codec. E aí alguns formatos de mídia. Tá? Então a gente tem aqui para imagens, fotos e figuras, temos o BMP, que é aquele do Paint, né, daquela ferramenta, o PNG, que muitas vezes tem fundo transparente, o JPG ou JPEG, ou ainda o GIF, que tem aquelas animações, né, que se repetem. E somente áudio, a gente tem o WMA, que é do Windows, né, o Windows Media Audio, e o MP3, que é o padrão também, né, normalmente de áudio, é no formato MP3. Com relação a vídeo, os formatos, a gente tem o WMV, que é de Windows Media Video, temos o MP4, que também é um padrão, né, também de vídeos que estão compactados, porque o vídeo ele envolve não só a parte de imagem, mas a parte de áudio. Tá? E o MP4 também oferece isso. Mas também, além desse formato, vai ter outros, como o AVI, o MKV. Normalmente, quando eu gravo essa videoaula, o formato é o MKV, porque depois eu posso separar a parte de vídeo, de áudio, né? Você consegue trabalhar individualmente em cada um, tá, desses segmentos. O MOV também, dentre outros que podem ser relacionados a vídeo, beleza? Elencamos aqui os principais formatos para vocês, beleza? Essas aqui foram as referências. Eu peço encarecidamente a vocês que, se gostou do vídeo, curte aí pra gente esse vídeo, se inscreva-se no canal para acompanhar as próximas aulas. Muito em breve eu vou estar vindo com outros conteúdos na sequência, tá? Para a gente dar a sequência aos conteúdos programáticos da área de informática, e ativa o sininho para você ser notificado quando as novas aulas forem publicadas, beleza? Obrigado pela presença de vocês e vejo vocês na próxima aula. Até lá. Tchau!